Olá, irmãos, graça e paz a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Depois de um tempo ausente aqui, estou aqui novamente hoje para compartilhar uma palavra com vocês. É motivo de alegria, estarmos aqui. É motivo de alegria poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E assim nós vamos crescendo, em conhecimento. Graças a Deus estamos bem, nossa família também está bem aqui, onde nós estamos, seguimos viagem nessa jornada e esperamos que o Senhor também esteja abençoando a cada um de vocês, nesse dia. E estamos caminhando para o final do ano e esperamos terminar esse ano na graça do Senhor, terminar este ano com saúde, com paz, com alegria na presença dEle. E é o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler rapidamente um texto com vocês que se encontra no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 1, o verso 4 até o 9 apenas. Jeremias, capítulo 1, o verso 4 até o verso 9. Diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor. E o verso 9 diz: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Esse é um texto, que fala sobre o chamamento ou a missão de Jeremias, E eu gostaria de falar um pouco, sobre essa questão da missão de cada um, ou a missão que cada um a missão que cada um de nós temos, assim, recebida de Deus. Alguns dias atrás nós falávamos, um pouco sobre a história de Jonas. Eu acho que você que me acompanha se recorda muito bem. Apesar de Jonas ser um profeta de Deus, ser um adorador, Jonas também era uma pessoa comum, uma pessoa assim como nós, como qualquer um de nós. Possuía também lá as suas deficiências, as suas fraquezas, mas, no entanto, Jonas foi alguém que foi usado por Deus. Como nós vimos também nessa história maravilhosa de Jonas, Deus ele nos surpreende, ele usa pessoas imperfeitas, ele usa pessoas com problemas, digamos assim, mas é através de Jesus Cristo que nós deixamos a imperfeição e nós caminhamos rumo à perfeição. Glória a Deus por isso. Então é por Jesus Cristo que nós somos usados, que você é usado, que você recebe uma missão, que você é comissionado, mesmo diante das imperfeições que você e eu temos. E hoje, como falei, eu gostaria de falar um pouco também sobre as dificuldades que existem dentro de nós em assumirmos ou aceitarmos essa posição, ou aceitarmos esse nosso chamado. Isso não é muito fácil. Geralmente, nós tentamos nos esconder atrás das nossas desculpas e colocamos sempre as nossas imperfeições, colocamos as nossas dificuldades como algo que poderia impossibilitar o agir de Deus através de nós. Também é comum as pessoas dizerem por aí que não têm tempo suficiente ou que estão ocupadas demais para assumir uma missão, assumir um chamado.
Você acredito que já deva ter ouvido isso de alguém. Mas eu acredito, né, até hoje já ter ouvido muitas coisas, né, nesse sentido. Ah, eu não levo jeito, eu não sei falar, né, eu não me dou bem com as palavras, né, eu tenho a vergonha, eu não sou um exemplo, e por aí vai, as desculpas do ser humano são infinitas, né? Mas Deus que me conhece, Deus que te conhece, né? Deus sabe do que nós somos capazes. Deus sabe o que nós podemos fazer, né? Deus te fez, Deus te constituiu com algum propósito, com alguma missão. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Em alguns casos, quando eu não quero assumir, né, essa posição, eu acredito que Deus manda um grande peixe, né, ou um peixe grande, me pegar, né, e me colocar onde Ele quer. Não é assim que foi com Jonas? Jonas não queria assumir, né, aquele chamado, então Deus permitiu que aquele peixe grande foi lá e pegou o Jonas e colocou o Jonas lá em Nínive, né? E eu acredito nisso também, que quando eu não aceito esse chamado, ou quando eu não estou, ou quando eu estou em desacordo com esse chamado, né, Deus pode usar desta vontade, né, soberana e fazer o que Ele bem quer, né, comigo ou com você, com qualquer pessoa, como foi com Jonas. Mas em outra situação, eu também acredito pela palavra de Deus que o Senhor trabalha a sua vontade permissiva, né? De alguma maneira, ele coloca no meu coração o desejo, né, de fazer alguma coisa. Quanto menos, né, a gente espera, lá estamos nós, né, cumprindo a missão de Deus, ou cumprindo a missão que Deus tem para nós. A Bíblia nos traz o caso, por exemplo, de Neemias. Neemias, após ter notícias, né, de Jerusalém, dos sobreviventes do cativeiro, eu não sei se você se recorda, as pessoas, os israelitas, né, os judeus que foram para a Babilônia, né, não foram todos, ficaram alguns em Jerusalém. Né, ali aqueles pobres, aquelas pessoas com maior dificuldade, ficou ali, digamos ali, o remanescentezinho ficou ali em Jerusalém. Então, depois que Neemias ficou sabendo, né, das notícias, como que essas pessoas estavam, como que a cidade de Jerusalém estava, né, Neemias foi sensibilizado por Deus a fazer alguma coisa pelo seu povo, né, pelo seu povo que vivia lá em Jerusalém. Né? E olha, diga-se de passagem que Neemias não era um expert em construir, Neemias não era um engenheiro, Neemias era um copeiro, alguém que servia o rei à sua mesa, né? Alguém que estava ali como, digamos, um garçom, né? Onde nossa cabeça imaginar que um homem como aquele, né, pudesse ser sensibilizado por Deus a reconstruir Jerusalém, né, e trabalhar todo esse processo de retorno dos judeus para Jerusalém. Na verdade, a operação que Deus iria iniciar passa por esse nome, né, Neemias. Deus tinha falado que depois de 70 anos na Babilônia, o povo dele iria retornar. Então aí o Senhor desperta no coração de Neemias essa vontade de fazer alguma coisa. Então, eu digo que eu entendo que é mais ou menos isso, né? Deus coloca no nosso coração aquilo que Ele quer fazer e nós sentimos desejo, vontade de ir, de fazer alguma coisa e Deus vai trabalhando. Mas voltando ao nosso texto aqui de Jeremias, né, que foi lido, nós vimos, né, que Deus escolheu Jeremias antes mesmo dele ser formado, né, no ventre da mãe, né, no ventre da sua mãe. Né, antes mesmo de Jeremias nascer, Deus o escolheu e designou profeta, né, às nações. E a gente pode observar no verso 6 desse texto que há um exemplo, né, aqui da vontade soberana de Deus, mas também da relutância, né, das pessoas em assumir essa missão. O verso 6 diz:
diz assim: mas eu disse, né, Jeremias falando: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Né? Então, ou seja, o Senhor tinha uma missão, tinha um chamado para Jeremias, mas Jeremias também colocou aqui, né, as suas deficiências, que ele imaginava que era deficiência, colocou como empecilho daquilo que Deus podia fazer. Mas a gente tem mais pessoas, né, nessa situação, ou que passaram por essa situação. O próprio Moisés, né, que resgatou o povo do Egito, não foi diferente com Moisés. Depois que Moisés fugiu do Egito, né, Moisés matou um egípcio e fugiu do Egito. Deus o encontrou pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ao ser convocado por Deus, né, para falar para Faraó, olha lá o que o Moisés disse, né, em Gênesis 4:10, a resposta do Moisés. Deus falou: olha, Moisés, vem cá, eu quero você e você vai falar com Faraó e você vai libertar Israel das mãos de Faraó. Aí a resposta de Moisés, em Gênesis 4:10, diz: nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Essa foi a resposta do Moisés, ou seja, essa foi a desculpa que o Moisés, né, teve ou deu para Deus. Mas como eu falei anteriormente, apesar das pessoas, de sermos pessoas imperfeitas, Deus mostra em toda a sua história que ele tem uma missão para cada um de nós. Né? Deus mostra que, apesar das nossas imperfeições, Deus nos usa com grande poder. E o que que nós podemos, ou o que eu posso enxergar além disso, além de, Deus usa pessoas imperfeitas, eu posso enxergar mais algumas coisas. O imperfeito, ele necessita do poder de Deus para desempenhar o seu papel. Ele necessita do poder de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso não é sozinho, isso não é apenas a pessoa que faz. Pessoas imperfeitas, pessoas escolhidas pelo Senhor, elas venceram as suas limitações quando elas se entregaram nas mãos de Deus, quando elas se entregaram totalmente nas mãos de Deus. Foi assim com Jonas, que nós falamos alguns dias atrás, foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, né? O Senhor disse que já tinha colocado as suas palavras, né, nos lábios de Jeremias, né? E tantos outros, se nós formos folhear a palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas com deficiências que se entregaram, venceram as suas deficiências quando se entregaram totalmente a Deus. Somente assim, somente reconhecendo, né, as nossas limitações e dependendo única e exclusivamente de Deus, é que as nossas fraquezas, né, podem ser transformadas em forças. Glórias a Deus por isso. Reconhecer a nossa condição de barro nas mãos do oleiro. Essa talvez seja a grande questão para que Deus possa se cumprir, ou para que nós possamos assumir, né, a nossa missão, ou aquilo que Deus tem para nós. E o que mais que eu posso compreender sobre a minha missão? Eu faço também essa pergunta: o que mais você poderia compreender sobre a sua missão? Existem diferentes tipos de missão ou de chamado, você sabe muito mais que eu que existem, né? Quando eu estou falando de missão, eu não estou falando apenas em ser um pastor, ou ser um missionário, um profeta, etc. Eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando que nós recebemos uma missão de Deus e vamos cumprir. Por exemplo, alguém que se torna um advogado, alguém que se torna um médico, né, um professor, né, alguém que se torna pai ou mãe, isso mesmo. Né, alguém que se tornou pai, se tornou mãe, criar filhos é uma missão dada por Deus. É uma missão vinda de Deus para a vida do ser humano, para a vida dos homens, mulheres que aí existem, né? Imagine que, se você foi chamado para isso, se você foi chamado para criar filhos, né, ou filhas, se você foi chamado para ser um pai, ser uma mãe, imagine que daqui a um tempo, né, o seu filho seja alguém que conheceu o Senhor ainda criança.
Ainda o seu filho é alguém que teve uma experiência com Cristo Jesus. Quando esse seu filho se tornar um adulto, certamente esse seu filho vai testificar o poder e a bênção de Jesus, por onde ele andar. Além do mais, o Evangelho de Jesus Cristo, vai poder alcançar os seus netos, os seus bisnetos, e outras gerações. Tá vendo? Às vezes a gente não dá importância a isso, mas criar um filho nos caminhos do Senhor, ensinar os caminhos do Senhor para aquele filho, investir tempo na criação daquele filho, pode significar, que o seu filho, além de ser salvo, além do mais, seu filho vai produzir outros frutos, além da sua vida. Quero lembrar a vocês a vida de Timóteo. Timóteo possuía, diz a palavra do Senhor, a mesma fé que havia na avó e na mãe dele. Imagine você o que aquelas mulheres tiveram que fazer pela vida do Timóteo. Imagine o que elas tiveram que fazer para que Timóteo fosse quem ele realmente foi. E a propósito, quem foi Timóteo? Eu sei que você sabe, mas eu gostaria só de relembrar que Timóteo, além de ser, além de ter sido um companheiro de Paulo, em suas viagens missionárias, Timóteo foi um homem fiel a Deus, foi um homem que levou muitos a conhecer Jesus. Era um homem sábio, era um homem que exercia a sua liderança, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo o poder e a palavra de Deus. Timóteo podia influenciar muitos ao bom caminho, ao caminho do Senhor. Então, às vezes, quando pensamos na criação de filhos, quando pensamos em investir tempo na criação de nossos filhos, esse não é um tempo perdido. Pelo contrário, essa pode ser uma missão que você tenha recebido do Senhor. Então, não negue esta missão. Você talvez vai ter que gastar muito do seu tempo ensinando a palavra ao seu filho, orando com ele, cantando com ele. Então, isso pode ser uma missão e pode levar o seu filho a frutificar ainda mais nas gerações que virão. Nós fomos chamados para brilhar a luz de Jesus no meio das trevas. De alguma maneira isso vai acontecer, glória a Deus por isso. De alguma maneira essa luz vai brilhar sobre as trevas, mas basta confiar que o que você faz, o que você vai fazer nas mãos do Senhor, tudo que você faz, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Entregue todos os seus sonhos, entregue todas as suas vontades, tudo mesmo, tudo que você pensa, tudo que você é, entregue ao Rei Jesus. Ele vai guiar você em sua missão. Mesmo que talvez as coisas que você faça não pareçam importantes para o homem. Já teve essa sensação de que o que você está fazendo não significa nada para alguém? Às vezes você está cuidando da sua casa, cuidando do seu filho, cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, mas talvez para alguém isso não significa uma coisa muito importante. Mas para Deus, se você está fazendo para Ele, certamente isso vai testificar o reino de Deus através da sua vida, através daquilo que você estiver fazendo. Deus vai te usar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você confiar a sua vida ao Senhor, a sua missão será cumprida aqui na terra, porque o Senhor Jesus é quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos leva para uma vida melhor, é Ele que nos faz sair dessa imperfeição, dessa incapacidade, e nos faz capazes de fazer algo em benefício da sua palavra. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nesta manhã, possa te abençoar nesta semana,
e que você, esse resto de ano, né, que estamos vivendo, esse resto de 2021, o Senhor possa ainda te abençoar muito, abençoar tudo aquilo que você estiver fazendo para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar, mas antes eu gostaria, né, de orar com você, abençoando a sua vida, né, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós fomos chamados para brilhar a tua luz em meio às trevas. Mas olhando para nós mesmos, Senhor, nós não nos sentimos capazes. Nós nos sentimos, ó Deus, frágeis. Nós nos sentimos imperfeitos, Pai. Mas nós queremos que através do teu poder, que o Senhor tome o nosso ser, tome o ser, Senhor, de cada um que nos ouve nesta tarde, nesse dia. Ó Senhor, e faça dele forte, Senhor. Ó Deus, transforme as nossas imperfeições, ó Deus. Pai Celestial, em perfeição para Jesus Cristo. Deus, que é aquele que cuida de filhos, que é aquele que é advogado, que é aquele que é professor, aquele que é pastor, missionário, seja o que for, Senhor, seja qualquer função que o teu povo, que os teus servos estejam desempenhando. Ó Deus, possa impactar, Senhor, o teu reino aqui na terra. Deus, e dá essa certeza a cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos abatidos, ó Deus, por achar que não estamos fazendo parte, não estamos, ó Deus, cumprindo a nossa missão. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Deus, te pedindo essa certeza, te pedindo que o Teu Espírito Santo possa transformar tudo o que nós estamos fazendo, Deus. Ó Pai Celestial, que seja para a honra e glória do nome santo de Jesus, onde nós estivermos. Deus, abençoa os nossos filhos. Ó Deus, que os nossos filhos possam ser, Senhor, como uma flecha, Deus, acertada, Senhor, ao alvo. Ó Deus, através do Teu Espírito, que os nossos filhos possam conquistar as nações para o Teu reino. Ó Deus, que eles possam, Pai Celestial, exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Ó Deus, aonde eles estiverem, em nome de Jesus, os filhos dos Teus servos que nos ouvem, Senhor, as esposas, os esposos, nesta manhã nós oramos e abençoamos, Pai, aquele que está limpando casa, fazendo almoço, aquele que está consertando casa, pintando casa, aquele que está, Deus, fazendo, Senhor, ali o seu papel, dando aula. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esses teus filhos, Pai, que confiam no teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. E eu espero que você tenha sido abençoado nesta manhã. Eu espero que Deus, né, possa multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba aqui um forte abraço e até breve, se Deus assim permitir.